A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Eu quero deixar uma reflexão aqui, um versículo da palavra de Deus para você aqui nessa tarde maravilhosa. Diz assim, o título se eu fosse dar um título para essa palavra seria: Deus é imutável em sua santidade. Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém atenta. Irmãos, a palavra é bem clara. Ninguém é muita gente. Todo ser humano da terra não pode dizer que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. É tanto que no versículo vai dizer que Deus pede, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. A gente tem que fugir da aparência do mal. Então ninguém é tentado por Deus. Eu fui tentado, mas não por Deus. Alguém te tentou e não foi Deus. Nós sabemos que quem tenta é o diabo, ele que tenta. E o diabo só tenta quando a gente estamos em lugares não apropriados a Deus. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando você for para algum lugar, pergunte se Jesus ele vai com você. Se você vê que Jesus vai com você, vai em paz, tranquilo. Agora, quando trouxer confusão na sua mente, não vá. Tem lugares que não é para o cristão ir. Essa é a realidade. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Você pode até achar que eu estou, como se diz, um crente fanático. Mas não. Tem lugares que não é para você ir. Eu vou dar um exemplo de um lugar que não é para você ir. Vou dar só um exemplo de um lugar que não é para você ir. Só para que você entenda. Só para que você entenda. Vamos entender. Um casal, ele decide ir para um motel. É um lugar para um casal ir para um motel? Você acha certo um casal ir para um motel? Não, porque a Bíblia fala assim que o nosso leito, ele é santo, ele é imaculado. O nosso leito é um leito limpo. Então, para um casal é bom ir para um motel? Não. Então quer dizer o quê? Depende muito do lugar. Você só é tentado e você só cai aonde você está, o lugar que você está. Porque o lugar que você está é onde você vai fazer a diferença. Aí as pessoas falam, eu fui tentado e caí em adultério. Mas não começou do dia para a noite o adultério. Entendeu? Se a gente vê a palavra de Deus de Davi, Davi olhou, foi para a sacada, não foi para a guerra, como Deus queria que ele fosse para a guerra. E ele foi para onde? Ele foi para a sacada, viu Betseba tomando banho. Era normal, irmãos, as mulheres lavarem as roupas ali e tomarem banho naquele lugar. Só que Davi a cobiçou. Então ele planejou, colocou seu esposo na luta, na guerra, e adquiriu a esposa dele, a esposa de Urias, em adultério. Então depende muito, é o que fala a palavra. Ninguém, ao ser tentado, diga que sou tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém, Deus é santo. E nós somos santos também. Mas nós somos santos, e a palavra santo significa separado. Uma pessoa separada de Deus, uma pessoa consagrada, ela é separada para as coisas de Deus, dificilmente ela vai cair em tentação. Dificilmente ela vai cair em tentação. É isso que nós temos que entender. Por isso que o título eu daria: Deus é imutável em sua santidade. O que vai dizer a parte B do versículo? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Vai dizer por que Deus não tenta ninguém? Porque Deus não é o Deus, ele não é o dono do mal. O dono do mal é o diabo. A Bíblia diz que não tem como jorrar duas águas, uma doce e uma salgada. Ou você prega a palavra, ou você prega as coisas do mundo. Ou você louva a Deus em espírito e em verdade, ou você canta as músicas mundanas. Não tem como duas águas jorrar da mesma fonte. Não tem como. E vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal, irmão. Os únicos que podem ser tentados pelo mal, eu e você. Às vezes nós analisamos, ou pensamos, ou refletimos, ou tentamos entender e trazemos para a nossa mente, no mundo físico, que Deus tem uma briga com o diabo. Não. Deus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Ele já foi vencido. A morte foi vencida.
Deus não pode ser tentado, como diz a Bíblia. Quem pode ser tentado? Eu e você. Eu e você podemos ser tentados, porque estamos procurando a salvação todos os dias. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. Às vezes você está aí, as coisas da carne, elas querem sobressair. Quando eu falo as coisas da carne, porque às vezes é um dia de ir para o culto, congregar, orar, louvar a Deus. E a sua vontade não é essa, é de descansar, deitar, relaxar. Então quer dizer o quê? A Bíblia vai dizer aqui em Tiago 1,13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus nunca pode ser tentado pelo mal. Os únicos que podem ser tentados pelo mal, eu e você. Nós podemos ser tentados pelo mal. Mas a Bíblia fala que Deus não dá um fardo maior que eu e você podemos carregar. E diz aqui, e Ele mesmo a ninguém o tenta. Se Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele não tem como tentar alguém no mal. Deus não tenta ninguém. É por isso que a Bíblia fala que Deus bate na porta. Ele não é igual ao diabo. Ele entra pela janela, ele não arromba. Ele não força você a fazer alguma coisa. Por isso que ele não pode ser tentado e nem tentar alguém. Você vê que a Bíblia diz, é a palavra de Deus. Na Bíblia não tem eu acho, o achismo do ser humano. E por que eu falo tentado? Porque a Bíblia fala assim, que lá no jardim do Éden, em Gênesis, Eva foi tentada pela serpente. Deus avisou a Eva. E ela foi tentada pela serpente, ela caiu. Ela poderia provar qualquer árvore, menos da árvore da vida. E ela foi tentada pela serpente e caiu. E logo depois Adão também caiu. E foi aonde o homem pecou. E Adão deixou de ser um homem para viver eternamente. Quando nós somos tentados e a gente cai em tentação, alguma coisa, não boa, mas ruim, acontece. É por isso que a Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro abismo. Quando nós somos tentados e caímos em tentação, consequência nós vamos ter lá na frente. Quando eu falei de Davi, a Bíblia diz que o próprio Deus falou para Davi, a partir de hoje a espada não sairá do meio da tua família. E não saiu do meio da família de Davi. É tanto que Jesus é da descendência de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus estava na cruz, a espada, os soldados ultrapassaram a espada em seu corpo. A tentação nos traz a morte espiritual. A tentação nos traz a morte até física, dependendo da consequência. Então, como um Deus santo, separado, divino, o dono da criação, o Criador, pode tentar eu e você? Por isso, tire da sua cabeça, você que está aí do outro lado, e às vezes está com começo de depressão, mas é Deus que está me tentando. Não, é o diabo. Busque a Deus, busque a presença de Deus, busque ajuda. Tire da sua cabeça, você que saiu dos vícios, do vício da droga, e às vezes está dando vontade de querer usar droga e falar, não, mas é Deus que está me tentando. Não, é o diabo que ele está te tentando. Deus não tenta ninguém. Tire da sua cabeça, você que está querendo voltar para a bebida e achar que Deus está te tentando. Não, é o diabo que está te tentando. Tire da sua cabeça, você que está querendo andar num relacionamento duplo, sair do seu relacionamento ou pular a cerca, como muitos dizem, querer ter outra família e dizer que o errado é sua esposa e que Deus está te tentando. Tire da sua cabeça, porque quem está te tentando é o diabo. Então nessa tarde eu quero dizer para você, Deus não tenta ninguém. Deus é imutável em sua santidade.
vai dizer aqui no livro de Jó 34:10, olha o que diz: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me longe de Deus, o praticar ele a perversidade, e de Todo-Poderoso cometer a injustiça. Deus não comete injustiça. Ele não pratica a perversidade. Quem faz isso é o diabo. Então você que está escutando essa reflexão, essa mensagem, essa palavra, como você queira, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. E Ele não tenta você para o mal. Deus não vai tentar você para o mal. Quem sempre vai tentar é o diabo, para que você caia. O diabo vai te mostrar o começo. Ele nunca vai te mostrar o final. O começo é lindo, mas ele não vai te mostrar o final, porque o final é o que leva à destruição. Por isso que a Bíblia diz, o bom não é o começo, e sim o final das coisas. O bom não é quando você está caminhando com Cristo. O bom é quando você está firme com Cristo. O bom não é quando você está indo à igreja. O bom é quando você está frequentando a igreja. O bom não é quando você aceita Jesus. O bom é quando você se batiza e vira servo de Deus. O bom não é quando você está orando. O bom é quando você tem uma vida de oração. O bom não é quando você está pregando. O bom é quando você vive o que está pregando. O bom não é quando você abraça os seus pais. O bom é quando você ama os seus pais. O bom não é quando você vive 13, 14 anos em um relacionamento. O bom é você estar junto com a pessoa e amando dentro de um relacionamento. O bom não é caminhar com Cristo. O bom é estar ao lado dele e fazendo dele seu amigo. O final é melhor. Então fique com essa mensagem. Deus não tenta ninguém. Aliás, ele te ajuda quando o tentador te coloca no buraco. Ele te faz refletir que ainda há uma esperança. E essa esperança é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso canal para que essa palavra chegue ao ouvido de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós só somos uma voz que clamamos em meio ao deserto. Somos barros, homens que estão aqui sujeitos à vontade e ao propósito de Deus nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério.